por conta de alguma coisa no dia a dia que acontece com a gente deixa de buscar a Deus. A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia. Quantas das vezes Deus está falando: ei, vocês não estão disponíveis para mim? Está disponível? E quem eu vou enviar? Quantas vezes a gente perde tanto tempo porque a gente arruma desculpas. Vamos ler também. Eu tenho mais dois textos. Jeremias e Êxodo. Abre primeiro aí, por favor, em Jeremias, que já está mais próximo. Jeremias 1, versículo 4. Queridos, Deus falou demais comigo durante a semana. Eu creio com o Davidson também, que a gente estava se falando e tudo que acontecia era Deus confirmando para hoje, que hoje nós não sairíamos daqui da mesma forma que nós entramos. Amém? Glória a Deus. Jeremias 1, a partir do 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Agora vamos para Êxodo. Aqui fala o quê? Que o Senhor, desde o ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido. Vamos para Êxodo. Êxodo 4, versículo 10. Êxodo 4, versículo 10. A partir do 10. Amém? Amém. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente em outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, quem faz a boca, quem faz o ouvido, e quem faz falar e quem faz enxergar, não é o Senhor? E aí, queridos, quando o Senhor nos chama, não sei se todos aqui já tiveram um encontro com o Senhor. Aqueles que tiveram vão entender o que eu estou falando. E para aqueles que não tiveram ainda, começa a orar, começa a pedir: Senhor, eu quero um encontro com o Senhor. E sabe por quê? Porque após o encontro com Moisés e com tantos outros profetas, foi que a vida deles foram mudadas. E alguns deles não queriam aceitar o chamado de Deus. Moisés estava com medo porque era gago. Isaías porque era pecador e o povo dele era pecador. Jeremias porque era novinho demais. E Deus está falando: não, você vai, eu vou te capacitar. Mas quantas das vezes esse encontro com o Senhor, ele tem que gerar essa mudança nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Amém, meu Deus. Porque quantas das vezes aparecem oportunidades da gente estar fazendo o Evangelho, pregando o Evangelho, levando a palavra, e a gente foge. A gente não está disponível.
a pensar aí. Quantas das vezes o Senhor já falou com você? Começa a relembrar aí. E muitas das vezes a gente está dizendo não nas nossas atitudes quando aparecem oportunidades. E eu vou sair um pouquinho aqui do tema, e eu quero falar rapidamente aqui sobre a minha vida. E para vocês entenderem que não é para a minha glória, mas para a glória de Deus, tinha de tudo para que eu não estivesse aqui hoje. Nem só pregando, mas nem vivo. Mas voltando o que a gente estava falando, quando Deus tem um chamado, Ele cumpre. E se você estiver disponível, Ele vai cumprir na sua vida. E eu nasci numa roça, no interior de Minas. Literalmente nasci mesmo. Foi minha avó que foi a parteira, né, como chamava lá antigamente. E minha mãe e meu pai tinham problemas. Eu digo tinha, porque eles se separaram depois. Hoje meu pai já é falecido. Mas eles tinham um problema que eles eram... Quantos conhecem o ditado primo carnal? Então, ou seja, eles eram do mesmo sangue. E aí minha mãe teve a primeira filha, faleceu. Só que naquela época, morando na roça, eles não tinham condições e nem suporte para médicos. Aí foi a primeira menina morreu, e aí veio eu. E Deus já deu esse primeiro livramento, que foi de ter nascido com, além de vida e perfeito. Porque os médicos depois falaram para ela que poderia ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com a primeira e com a terceira, porque depois minha mãe teve mais uma filha e morreu também. E os médicos disseram que o risco de eu ter morrido era muito grande, ou mesmo não ter morrido, era para eu ter nascido com sequelas, pelo fato dos meus pais serem primos carnais. E aí, queridos, eu nasci e criei lá até os 11 anos de idade. Com faixa de 3 para 4 anos de idade, eu era praticamente do tamanho do meu filho. Meu pai estava conversando do lado de fora na nossa casa, na roça, do lado de fora com tios, com os outros parentescos, e entrou um homem bêbado com um revólver dentro da nossa casa. Lembro como hoje a parte que a minha mãe estava sentada, assim a gente chama de tamborete, né? Lá em Minas a gente chama de tamborete. E aí estava sentada tirando as espinhas do peixe e me dando para comer. E aí entrou esse cara e começou a brincar com o revólver. Eu não lembro mais nada, eu só lembro essa parte do peixe que eu estava comendo. E aí entra esse cara com o revólver e ficou brincando com esse revólver na frente da minha mãe e na minha frente. Queridos, dispararam mais ou menos 4 vezes o revólver. Algumas passaram debaixo das pernas da minha mãe, a outra atingiu aqui, eu tenho a marca até hoje. Atingiu aqui e vazou do outro lado, na minha mão. Minha mãe, tão desesperada, não sabia onde é que tinha acertado, estava sangrando muito. Eu já estava todo coberto, porque eu era pequeno, né? Então eu já estava todo coberto de sangue. A minha mãe saiu desesperada, me pegou no colo, saiu desesperada para ir até o meu pai. E aí, quando eles viram que o cara tinha corrido e estava com o revólver na mão, inicialmente eles pegaram o cara, mas aí me viram no colo da minha mãe, que eu estava sangrando muito, deixou o cara sair. E aí, a maior dificuldade: cadê carro? Não existia para nós nessa época. E aí, o meu pai falou o seguinte: ó, a fazenda mais próxima aqui que tem um carro é fulano de tal. A pé era mais ou menos 1 hora de relógio. Ela conhece porque ela vai lá sempre. A minha mãe mora lá até hoje. E aí eles falaram: a gente vai ter que ir, não tem outro jeito. O relato é que eu já estava todo azul, né, por conta da perda de sangue, porque eu estava perdendo muito sangue. E aí chegaram nessa fazenda, depois de andar muito a pé, o fazendeiro chegou e falou: não vou emprestar o carro, eu não vou lá levar.
Aí a filha chegou e olhou, a filha do fazendeiro chegou e olhou: pai, olha a situação da criança, por que o senhor não vai fazer isso? Queridos, mas Deus, quando Ele tem um propósito, Ele não falha. Ele não falha, Ele não deixa, sabe aquele louvor que fala, enquanto a gente tem promessa, a gente não morre? E isso é verdade. Só que a gente tem que despertar para as promessas de Deus. Porque enquanto a gente estiver dormindo, enquanto a gente estiver pensando: mas me deixa aqui, no conforto da minha casa, deixa eu ficar no meu sofá assistindo televisão, deixa eu ir para o meu futebol, não vou para a igreja, não vou pregar, não vou evangelizar. Queridos, enquanto a gente estiver vivendo dessa forma, o irmão Deus falou, eu não lembro se foi ele ou se foi a irmã, amanhã pode ser que a gente não esteja mais aqui. A oportunidade que a gente tem é agora, é hoje. Aleluia. E aí, por muita luta, a filha do fazendeiro conseguiu pegar o carro para me levar para a cidade, que era mais 30 minutos ou 40. Chegando lá, já o médico pediu logo para ir para o centro cirúrgico, e ele falou: mãe, você deu muito graças a Deus, porque não era por seu filho estar vivo. Isso é um milagre, porque o tanto de sangue que ele perdeu não era mais para ele estar vivo. Queridos, não atingiu nem sequer um dedo da minha mão. Nada. Deus me deu um livramento muito grande. Glória a Deus, aleluia. Só que eu não entendia. Eu fui para a cidade morar com meu pai quando eles se separaram. Por mais ou menos 11 anos eu tinha. E aí a gente foi morar na cidade. Escolhi ficar com meu pai porque eu tinha que estudar e na roça não tinha mais a série que eu já ia estar estudando naquele ano. Fui com meu pai. E hoje eu entendo que tudo é para a glória de Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas, na vida dos nossos parentes, aqueles que estão próximos de nós, é permissão de Deus. Glória a Deus. O meu pai, ele ficou doente dos rins, ele perdeu os rins e ele fazia o tratamento em Teoflotone, ficava muito longe, então a prefeitura solicitou para que a gente viesse morar aqui. Na época só eu e o meu pai. E, queridos, eu comecei a ir por um caminho que desagradava totalmente a Deus. Comecei a conhecer pessoas, tanto no colégio quanto em outros lugares, que eu comecei a beber muito, a usar drogas e inclusive a vender. Depois que a gente veio de Santa Maria do Salto para aqui, para Eunápolis. Queridos, hoje eu vejo tanto que Deus cuidou de mim. Eu vejo tanto que Deus falou assim: o meu propósito está firme para que você cumpra aquilo que eu te chamei. Amém, Jesus. E chegou um período, a minha mãe se converteu lá em Minas e ela pregava muito para mim. Ela falava: filho, eu oro todos os dias por você e eu sei que você vai estar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu usei um termo que eu falo sempre o seguinte: esse termo que eu usei para Deus foi a palavra-chave para ele chegar e falar: então é a hora. Eu falei assim, ó mãe, eu tenho vontade de ser evangélico, mas eu quero que Deus me mostre um sinal. Eu quero um sinal de Deus. E outra coisa, no dia que eu me converter, é para eu me converter de verdade. Eu não quero fazer como aqueles que se convertem, vão para a igreja, uma semana depois, um mês depois, ou um ano depois, ou 2, saem da igreja novamente, volta a beber, volta a usar drogas, volta a fazer tudo, como a pastora falou. É você retornar, retroceder e comer do vômito. E aí minha mãe pegou e falou: então eu vou começar a orar para que Deus te dê esse sinal. Queridos, fiquei de cama. Eu costumo falar com a minha esposa o seguinte, que aquilo ali era uma lepra, não tem jeito. Aí antigamente chamava de lepra, né? Hoje dá um nome bonitinho.
mas antigamente chamava de lepra. Eu comecei a sair um monte de caroços e até fedia. Eu fiquei um mês de cama, chorando, gritando, sentindo dor que vocês não têm noção. A minha mãe trocava o lençol da cama por umas 7 vezes durante o dia. De tanto odor que saía e o suor, porque era febre, por conta da inflamação, quando dava muita febre, era mais ou menos uns 7 lençóis por dia que ela trocava. E a gente foi, pense vocês, em tudo que é médico particular, tudo. Os médicos tentavam inventar remédio e nada. Quando foi aproximando de um mês que eu estava já desse jeito, eu já estava debilitado porque eu não comia, praticamente só bebendo, mais o líquido, nem a água. A minha mãe depois revelou para mim o seguinte, ela falou, eu já estava ligando para os meus irmãos, eu já estava ligando para os parentes que eu não sabia mais o que fazer e eu já estava te entregando nas mãos de Deus. É, Jesus. Porque eles ficassem preparados, podia ser que você ia falecer. Meu Deus. Só que minha mãe teve um dia que o Espírito Santo de Deus guiou a minha mãe. Eu deitado na cama e guiou a minha mãe a ela chegar e colocar a mão na minha cabeça, ajoelhar e orar. Na hora que ela colocou a mão na minha cabeça, queridos, que ela começou a orar, eu comecei a sentir a presença de Deus. A cura imediata. Glória a Deus. Era uma dor tão terrível que eu sentia. E para eu começar a sentir um alívio tão bom naquele momento, eu comecei a chorar. E falei, mãe, ela me deu uma porrada ainda, né? Cala a boca que eu estou terminando de orar. Aí eu, ai, caminho. E aí, depois que ela terminou a oração, eu falei, mãe, a única coisa que eu quero saber é como é que eu faço para aceitar esse Jesus que a senhora fala. Aleluia, meu rei. Aleluia Glória a Deus. E eu falei, mãe, a partir de hoje, Glória a Jesus. eu não vou mais beber, eu não vou mais usar drogas, eu não vou mais para as festas. Glória a Deus. A partir de hoje eu vou servir esse Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí minha mãe falou assim, ó, Exaltado seja o glória a Deus por isso, por essa cura. E depois que as cicatrizes melhorar, eu vou retornar para Minas e você procura uma igreja, você se vira agora. E aí isso eu fiz, Aleluia. É, Jesus. Glória a eu Deus. fui curado completamente. Que pensei, Glória a Deus. o médico fez de tudo que é exame, não encontrou nada, mas nem no sangue. Eles falavam assim, ó, mas nem no sangue não tem nada, não consta nada, a gente não consegue achar nada. Tá, Aleluia, mas existe o médico dos médicos, aquele que não te deixa por um segundo. Ele cuida de nós o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, muitas vezes nós somos ingratos. É verdade. Aleluia. Muitas vezes nós não obedecemos. É Deus. Nós não fazemos a vontade dele. Santa verdade. Aleluia a Deus. Querido, e por isso que eu falei no início, para você que ainda não teve um encontro com Jesus, ora e pede, Senhor, eu quero um encontro com o Senhor. Aleluia. E para aqueles que já tiveram esse encontro, que já teve essa experiência, continua servindo, continua fazendo a obra, porque vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. O louvor da minha esposa vale a pena, e vai valer a pena. É verdade. Glória a Deus. E aí, o inimigo ele é sujo, né? Ele vai tentar de tudo para parar. Ele vai tentar de tudo para te parar. E ele está tentando de tudo para mim parar. Oh, Espírito Santo. Eu tenho essa consciência. E eu sei disso.
Só que o meu Jesus é maior. Aleluia. A palavra fala que aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está em nós. E meu pai fez hemodiálise durante 17 anos. Durante esse período aí eu me casei com uma mulher linda, né? Graças a Deus. Aleluia, gente. Me deu um filho lindo, graças a Deus. Aleluia, Jesus. E no dezembro de 2021 eu comecei a passar mal e procurei os médicos. Só que não conseguia atendimento porque foi período de Natal, Ano Novo. E aí quando chegou em janeiro eu já estava muito ruim. E eu não sabia que a minha pressão era altíssima. E aí chegou um dia que a gente foi medir a pressão, já em janeiro. E a minha cabeça faltava explodir de tanta dor. Aí descobriu que a dor de cabeça era porque a pressão estava chegando já quase 25. E aí eu consegui atendimento com um médico que ele olhou para mim e falou assim, ó, você vai ficar internado, porque eu estou vendo no seu olho que está retendo líquido. E isso é perigoso e você vai ter que ficar internado. Minha mãe veio, minha mãe é a bênção, né, gente? Amém, Jesus. Aleluia. Eu falo com ela, eu falo, ó, além da senhora ter um chamado na sua vida para pregar para outros, eu glorifico a Deus todos os dias pela sua vida, porque foi a senhora que me ganhou para Jesus. Foi através das orações dela, foi através do aquilo que ela fazia. Deus moveu céus e terras para que eu conhecesse a Ele. Aleluia. Porque a gente não sabe, mas Deus tem que trabalhar para a vida de cada um de cada forma. Aleluia. E tem também, quando fala que ou é por amor ou é pela dor. No meu caso foi pela dor. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, queridos, que seja pelo amor, porque pela dor é dolorido. E aí o médico me internou. Eu fiquei no regional por 10 dias. A minha querida e digníssima esposa ficou esses 10 dias, não arredou o pé. E a médica, chamaram a médica da Clínica Santa Cruz, que é a clínica que faz o tratamento de hemodiálise, onde o meu pai já fazia o tratamento. E aí a médica chegou e fez o procedimento todo, fez todos os exames. E aí depois ela veio trazer o diagnóstico. Ela falou, ó, você também está renal crônico. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Aleluia. Aquele dia foi muito difícil para mim, para minha esposa. Nós choramos muito, foi muito dolorido. Eu não queria aceitar. E ela falou, você vai ter que fazer hemodiálise. E no sábado, inclusive, você já tem que ir para a primeira sessão. Faz a cirurgia, coloca o catéter. Primeiramente coloca o catéter. E explicou que depois do catéter faria uma fístula, que é o que faz através da veia, o tratamento através da veia. Queridos, mas naquela hora ali eu já não aceitei. Falei, Jesus, eu não aceito e eu repreendo em nome de Jesus. Amém. E no sábado realmente fez outros exames, teve uma confusão porque teve exame que saiu errado. E eu orando, falando, Deus, eu não quero. E aí, no sábado, aconteceu. Fui, colocou o catéter, fiz a primeira sessão de hemodiálise e estou fazendo hemodiálise até hoje. Levar o Evangelho aos 4 cantos deste mundo, como diz a Bíblia. Eu vou parar? Não vou, queridos. Eu não vou. Porque a gente tem que entender que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Só que eu ficava me perguntando, Senhor, mas por que o Senhor não fala que cura? A gente não prega que cura. Ele me levou lá quando Paulo foi colocado um espinho na carne de Paulo. E aí eu li uma outra versão que falava assim, foi colocado uma doença
na carne de Paulo. E para que tudo isso? Para que Paulo não fosse glorificado naquilo que ele fizesse, mas que Jesus fosse glorificado. Glória a Deus! Queridos, Aleluia! não somos nós. Glória! A gente é apenas um vaso na mão do oleiro. A gente é apenas usado para fazer aquilo que Jesus já fez e que pede até hoje. Continue fazendo. Eu falei, oh Deus, muito obrigado, porque a tua graça me basta. Depois que foi colocado o espinho na carne de Paulo, ele questiona. E aí Jesus fala: Paulo, sossega, a minha graça te basta. Ou seja, não importa. Não importa como é que você está. Não importa se a doença. Não importa. E aí? A gente vai continuar perdendo tempo? A gente vai continuar deixando as coisas nos paralisar? O inimigo está colocando o tempo todo. Foi falado aqui. Glória a Deus! O inimigo coloca as bandejas o tempo todo. O pecado é o tempo todo. Aleluia! Mas e aí? A decisão é nossa. A gente vai rejeitar o id do Senhor, ou a gente vai falar: eis-me aqui, usa minha língua. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Glória a Deus! Oh, aleluia. Aleluia a Deus! Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Eu peço a vocês, Glória a Deus, aleluia. no momento, comecem a orar. Prestem atenção aqui, mas comecem a orar pedindo: Senhor, Aleluia, Jesus. eu quero ter um encontro com o Senhor. Aleluia, Não importa se você está precisando de renovo, se você está precisando de um milagre, se você está. Não importa. Comece a pedir aí, no lugar que você está. Comece a pedir: Senhor, glória a Deus, eu aleluia. quero ter um encontro com o Senhor. E eu quero ter hoje esse encontro com o Senhor. Podem fechar os olhos e podem pedir isso a Ele. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, nos desperta, Senhor, para fazer o teu reino, Senhor. Nos desperta, Querido, nós devemos exercer o chamado de Deus glória a Deus. todos os dias, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia a Deus! Obrigado, Senhor. Glória, glória, Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória! Ei, Deus sabe que nós não somos capazes por nós mesmos, mas Ele nos capacita todos os dias. E para você que se sente incapaz, pede: Senhor, me capacita. Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor me capacite. Porque de mim mesmo eu não posso. Aleluia. Glória a Os Deus. profetas que ele pensa, os profetas, os caras que estão na Bíblia, que são citados até hoje, que vão ser citados por muito tempo, até a volta de Cristo, eles não se sentiam capacitados. Pensa em Moisés. Quantos milagres Moisés não fez, queridos? E Moisés dizer: Senhor, eu sou gago. E aí Deus chega e faz o quê? Rapaz, não vai ser desculpa não. Eu vou colocar seu irmão para ir com você, mas você não vai usar isso como desculpa. Ou seja, Moisés, tem um versículo que fala que Moisés era como Deus para o irmão dele. Ou seja, Moisés recebia de Deus e repassava para o irmão dele passar para o povo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, não dá para ter desculpas. Não dá para ter desculpas. Ou a gente desperta, ou vamos ficar, como a pastora falou, mornos. Vamos ser vomitados?
Não dá. Desperta a tua igreja, Senhor. Aleluia. Desperta a igreja, tu que dormes. Aleluia. Aleluia. Eu falo isso sempre. A gente tem ministrações de célula. Nós temos 2 grupos. Lideramos um grupo que ele faz parte, o Lohan, que é no Piqui, e lideramos um outro grupo no Itapuã. A gente fala direto: ei, não perda tempo não, jovens. Não perdam tempo. Porque muitos acham que Jesus ele vai voltar, né? E todo mundo, tem gente que lá no mundo até brinca, mas quanto tempo isso fala que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar? Aleluia. Ah, que os sinais estão acontecendo, mas que Jesus vai voltar e nunca volta. Ô queridos, ele vai voltar. Só que muitas das vezes a gente coloca assim: vai acontecer o arrebatamento. Eu tenho que estar pronto para o arrebatamento. Queridos, a gente tem que estar pronto todos os dias. Porque se ele voltar hoje, eu tenho que estar pronto hoje. Se ele voltar amanhã, eu tenho que estar pronto amanhã. E aí, se o crente colocar na cabeça assim: ah, mas eu vou esperar o arrebatamento, eu tenho que estar pronto para o arrebatamento, esquece o hoje. E aí esquece. Muitas vezes o pecado vem hoje e você peca. Porque você está pensando no arrebatamento. Ah, mas vai acontecer, vai demorar ainda e tal. Gente, é hoje. E ele está nos chamando hoje. Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Ele quer você em todo instante. Aleluia, meu rei. Ele está conosco a todo instante. Muitas vezes nós é que nos afastamos. Ele fala: Deus, esteja comigo, Senhor. Mas e você? Está com Ele? Aleluia. Ó, Glória a Deus. eu vou confessar algo aqui agora para vocês. Eu falo sempre isso com ela. Ela tem muita facilidade para falar no microfone, para cantar, né? Todo mundo já sabe. Só que eu tenho dificuldade. Eu falo com o apóstolo Ronildo, que é o nosso líder. Eu falo assim: rapaz, se me mandar aí em 50 células, eu vou de boa. Agora, falou de pegar o microfone, para mim é como Moisés gago. É sério. Mas eu vou deixar de fazer o ID? Aleluia. Eu tive um encontro com o Senhor. E Ele falou: e aí, você está disponível? Ele me deu essa palavra. Aleluia. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, coloca por favor o louvor, o último louvor. E olha só, eu falei sobre você ter um encontro com o Senhor. Aleluia. E nós vamos fazer algo aqui. Eu peço permissão de vocês. Eu quero que vocês abram o coração de vocês.